O que deixaremos para as crianças? Durante o final de semana nós ficamos sabendo da morte de Fernando Veríssimo e gostaria então de fazer uma homenagem a ele nessa noite, durante essa live, mas trazendo aqui uma pergunta importante. Nós falamos de herança, mas eu creio que muito mais importante é o legado que se deixa para as crianças. E nesse momento de mundo em que nós vivemos, onde para uns está tudo bem, para outros está tudo agitado, para outros está tudo na paz, para outros está tudo zen, mas para outros ainda existe um maremoto, um terremoto, para outros existe ainda muitas coisas nas emoções que precisam ser ajeitadas. Mas de forma muito especial, eu trago então o pensamento, convido vocês a levar o pensamento então lá para as emoções. Olá! Ah, ela colocou cuidadores, eu esqueci o nome dela. Esqueci não, o nome não me veio à tona. Coloca teu nome aí, amiga. E como eu estava falando então, trazer nessa noite aqui um momento de homenagem a Fernando Veríssimo pelos escritos que ele deixou para nós, mas pelo legado, não apenas pelos escritos, mas pelo legado. Elaine, isso, Elaine. Tudo bem com você? Mas o legado que ele deixou para nós. E como eu trouxe a pergunta aqui, o que deixaremos para as crianças? Muita gente escrevendo, mas escrevendo de uma forma compulsiva, né? Nem mais impulsiva, de uma forma compulsiva, e muitas coisas, como a vestimenta que disse que é para criança, mas na realidade nada tem a ver com não tem muito a ver, vou dizer assim, né? Não tem muito a ver com aquilo que as crianças precisam para o seu desenvolvimento como pessoa, como um ser que nós não podemos destrinchar esse ser. Então vou colocar aqui que precisa tratar da alma, do corpo, do espírito. E as crianças têm sido o alvo mais fácil. As crianças têm sido colocadas de forma assim, vou dizer, quase que cruel. E para isso se vulnerabilizou, vamos dizer assim, o papel da mulher, o papel da mãe, a figura da mulher, a figura da mãe. E esse texto talvez é aqui também para esse texto, essa live hoje, talvez para resgatar um pouquinho disso, do que você, mulher, do que você, mãe ou tia, avó. Há muitas crianças sendo cuidadas por tias, por avós, e a gente sabe que a criança recebe o melhor, mas ela perdeu um vínculo que foi importantíssimo para a sua criação, que foi o da mãe. Então eu vou pedir a vocês, que eu vou fazer isso também, envie esse link aí da live para algumas pessoas que você lembrar agora. Eu estou no telefone sem WhatsApp, então não posso fazer isso, mas eu vou enviar aqui no Instagram mesmo, para que nós venhamos agora a pensar, refletir um pouquinho sobre o legado que nós podemos deixar para essas crianças. Eu como educadora, eu como pessoa que trabalho com gestão de pessoas, eu como, falando de mim mesma, né? Eu, Osaí, que trabalho também como escritora, Elaine também trabalha como escritora, e trabalhando com pessoas de todas as idades, mas de forma muito especial com as crianças. Tenho visto a necessidade que não é apenas local, é mundial, de contribuirmos para que os livros sejam realmente um meio e que as crianças tenham apego até por eles, para que elas possam crescer de forma... qual é a forma que eu vou dizer? Da forma mais adequada para a criança. Da forma mais adequada para a criança. Então, qual é o legado, Elaine, que você vai deixar para as crianças? Qual é o legado que você como escritora, qual é o legado que você como mulher, qual é o legado que você, que vai passar por aqui, que está passando por aqui, ou que vai ver essa live depois, vai deixar para as crianças? Vamos começar olhando para essa pergunta
que talvez incomode, que talvez você também nunca pensou, mas coloque agora essa pergunta como se fosse numa tela que é somente para você. O que eu deixo de legado para as crianças? E eu não falo aqui de herança, de bens materiais, de um bem que as crianças podem pegar e ver e sentir. Sentir até pode, né? Mas, no caso do livro, elas podem pegar. Mas eu vou além do livro hoje. Eu quero que vocês reflitam comigo sobre o que nós temos intencional e estrategicamente passado para as crianças. Eu não falo de conta de banco, porque tudo isso pode desaparecer. Eu falo de legado. E legado é aquilo que fica quando a nossa voz se cala, quando o corpo descansa e só resta a memória do que fomos. Pense comigo, qual é a lembrança então mais forte que você guarda da sua infância? E por aí você começa. Qual é a lembrança mais forte que você guarda da sua infância? É um brinquedo caro? Ou foi o cheiro de um bolo feito pela sua mãe? Aquela carne gostosa, aquele prato predileto? Ou uma história que foi contada por seu pai? Ou o olhar de alguém que acreditou em você? O que realmente marca uma criança não é o que compra, mas o que se planta dentro dela. É o legado. Isso aí é o legado. A lembrança que renova, a lembrança que atinge lá, às vezes até mesmo uma ferida, isso é o legado. E nós gostaríamos então, eu, Osaí, gostaria que essa fosse uma reflexão, que nos faça parar cada vez mais, de forma consciente. Porque vivemos... Eu parei de dizer que eu vivo correndo, então eu vou colocar aqui o que a maioria fala. Vive-se correndo, acorda já cansado, entrega os filhos às escolas, se esconde atrás das telas e no meio de tudo isso se esquece que a infância não pode parar. Não tem aquele botão lá de play, replay, volta tudo e vai pixel por pixel, vai figura por figura, pode dar zoom, não tem. A infância não tem isso. A infância não tem isso. É cada fase que passa, não volta mais. E você já percebeu que muitas crianças de hoje sabem deslizar o dedo de um celular antes de aprender a segurar um lápis? Sabe deslizar o dedo, né? Vídeo, antes mesmo de aprender a usar um lápis? E isso não é evolução, isso é perda. Porque um lápis desenha mundos, cria histórias, treina a imaginação. E a imaginação é o que sustenta a humanidade. É a criação que sustenta a humanidade. E as telas apenas distraem, e uma distração que é involutiva. Os livros constroem. E se nós adultos não ensinarmos as crianças a diferença, o futuro delas será vazio de significado. Já pensou um futuro vazio de significado? E o slogan da Paixão Brasil Books, para mim, faz cada vez mais sentido. O futuro escrito pela leitura. E está provado que se nós não lermos, nós vamos definhando. Se nós não lermos, o nosso cérebro não tem o que para decodificar e vai atrofiando. Porque a música ajuda as pessoas e porque a música não é afetada com as pessoas com demência. Porque é algo repetitivo, é algo que cresce, é algo que treina, é algo que com a prática ela vai ficando lá cada vez mais firmada. E tela, isso de passar dedo, não ajuda. Já os livros
trazem isso, códigos que o cérebro precisa olhar, decodificar e ler. Gente, é um processo maravilhoso. Cada vez que eu me aprofundo estudando sobre o autoconhecimento, sobre o cérebro, sobre o nosso coração, sobre o que esses dois unidos fazem, mas principalmente sobre o que o cérebro tem o poder de fazer e o coração sozinho, descobriu-se e prova-se hoje que o coração tem como se fosse um segundo cérebro e que é por isso que essa ligação dos dois é tão, tão, tão interessante. Se nós adultos não ensinarmos às crianças a diferença, o mundo delas será um vazio de significado. E é por isso que escritores são fundamentais, porque, como Elaine, por exemplo, que escreve para as outras pessoas, mas tem também a própria história. Porque escritores registram, provocam, educam corações e mentes e deixam legados que não se apagam. Deixam legados que não se apagam. E aí qual é o legado que você quer deixar? Um legado que é um legadinho ou um legado que muda realmente vidas? Livros precisam mudar vidas, precisam levar transformação. E aí eu quero trazer então um nome que nos ajuda a entender isso. Fernando Veríssimo. Talvez a nova geração não ouviu falar ainda de Fernando Veríssimo, mas fica aqui um registro que vale a pena pesquisar, vale a pena ler, vale a pena buscar livros dele, as crônicas que enciclopédia foi ou é esse legado de Fernando Veríssimo. E ele não precisou de discursos inflamados para transformar o Brasil. Ele usou palavras. Com humor, ironia, delicadeza, ele nos fez rir até de nós mesmos. E quando rimos, relaxamos as defesas e então entendemos verdades profundas. Veríssimo não escrevia para parecer inteligente. Ele escrevia para que todos pudessem se enxergar. E isso é raro. Ele olhava para o cotidiano, ele olhava para o banal e dizia, aqui tem grandeza. E tinha realmente. A partida de Veríssimo dói. Os leitores sabem que essa partida dói. Mas o seu legado permanece. E é esse legado que eu quero mostrar para vocês hoje como inspiração para o que podemos deixar para as nossas crianças. E eu vou trazer então 5 lições. Se você quiser anotar, anote aí. 5 lições que Veríssimo deixa com seu exemplo. O primeiro deles é o humor. E aqui vem. Humor é sabedoria disfarçada. Ele provocou e provou que humor é inteligência. E agora pergunte-se, como é que você lida com os erros do seu filho? Rindo junto, ensinando com leveza ou carregando peso e bronca? Nossas crianças precisam aprender a rir de si mesmas, não para se diminuir, não, mas para se libertar. Repito, rir de si mesmas não para diminuir, mas para libertar. Quantas vezes eu fazendo algumas coisas, por exemplo, eu me lembro de um amigo, um querido lá em Recife, que quando eu trabalhei com música, eu sempre dizia, Osaí, volta e repete. Aí ele era o pianista, ele ria. É para repetir contigo, Osaí, é somente você. Então, era uma forma de rir de mim mesma, mas para me libertar de que aquele trecho não foi um erro em si, mas foi uma prática que eu precisava repetir. E nessa associação, eu fui me libertando de que e lembrando que eu aprendo com os meus erros. As crianças precisam entender isso. Segundo, o cotidiano é grandeza. Quanta gente resmungando, quanta gente reclamando, quanta gente... E essas resmungações e essas reclamações é o que formam a sua vida. É o que nutre, é o que torna todo o que faz todo como é a palavra? Emaranhado, as teias, né, que vão se formando de reclamações e de Vou ver a outra palavra que eu falei, minha gente. Reclamações e de... Isso aí que eu falei. E o cotidiano se torna aquilo. Porque é o que ela está proferindo, é o que ela está profetizando, é o que ela está ruminando. E esse ruminar de reclamações
tornam o cotidiano cada vez menor. E a pessoa vai se encolhendo nele. Enquanto que o cotidiano é grandeza. E Veríssimo mostrou que até uma xícara de café pode virar literatura. Você já parou para olhar para os pequenos detalhes da vida, tanto da sua quanto das crianças ao seu redor, se você não tem criança em casa? O jeito que ela segura o brinquedo, a forma como ela inventa palavras, essas pequenas coisas são grandes e, quando registradas, se tornam eternas. Eu me lembro que eu tinha um irmão que de vez em quando a gente inventava palavras e era como se estivesse falando em um outro idioma. A imaginação. Olha, eu aqui hoje falando holandês, português, quase francês. Português que é a língua mãe, né? Inglês, holandês. E me dispondo a trabalhar outras línguas porque eu me libertei lá com o erro do passado. Eu comecei a rir de meus erros, não como ironia, mas como uma libertação para que eu pudesse ver que é do erro que eu aprendo. Com o erro eu aprendo. Então, a terceira lição é que a crítica pode ser suave e poderosa. Muitas pessoas não enfrentam críticas, e críticas aqui eu coloco como feedback. E não coloco a crítica como algo que é de pessoas que estão doentes nas suas emoções, mas feedbacks, mas respostas que muitas vezes nós podemos dar para ajudar uma outra pessoa. Mas nem sempre elas precisam ser faladas. Às vezes um elogio em torno da tentativa é muito melhor aceito, então vamos por elas. Então ele trouxe a maneira de criticar sem ferir. E isso serve para nós, como educadores, como pais, como escritores, que lembrar que corrigir não é humilhar. Eu fui humilhada, às vezes até sem precisar de correções. Fui humilhada, mas hoje estou aqui, eu mostrando que eu entendi a lição, que eles tinham uma dor, professores, líderes tinham uma dor que não era minha, e eu não precisava acolher essa dor porque não era minha, e eu me libertei disso. Então, para as crianças, é lembrar que corrigir não é humilhar, mas sim guiar. E quando nós ensinamos com amor, construímos crianças fortes e seguras. Quando só criticamos com dureza, quebramos a confiança. E essa foi a terceira lição poderosa de Fernando Veríssimo. A quarta lição é que a palavra é legado. A palavra é legado. E tudo que dizemos se transforma em memória. Ou memórias boas ou memórias ruins, mas elas se transformam em memórias. E nós podemos escolher, nós temos o poder de escolha de fazer com que as nossas palavras se transformem em boas memórias. As crianças guardam palavras como tatuagens invisíveis. Por exemplo, a criança diz assim: ah, mãe, mas a senhora falou que menina, nunca falei isso para você, mas a senhora estava falando com fulana e disse isso assim para ela. Então ficou registrado. As crianças guardam palavras como tatuagens invisíveis. Fernando Veríssimo nos deixou livros. Você pode deixar frases, você deixa frases tatuadas invisivelmente a cada dia. Aquela frase que você repete sempre e mesmo sem perceber está ferindo alguém, ferindo, quem sabe, a alma desse filho, dessa filha, com críticas que para você é algo tão peculiar, algo tão normal, fazer críticas com risadinhas, mas isso vai ferindo. E você precisa lembrar então que essas frases, essas brincadeiras são tatuagens invisíveis. Que frases então os seus filhos vão carregar para sempre? Que frases eles já têm tatuadas e que vão carregar para sempre? E a quinta lição: rir é resistência. Quantas pessoas que decidiram se fechar e que nos momentos mais difíceis continuam se fechando, se ostracizando cada vez mais. E uma das lições de Fernando Veríssimo é que nos momentos mais difíceis, o riso é um ato de resistência. E as crianças precisam entender e aprender o momento de rir ou de se calar.
de rir ou de se retirar. E aprendendo isso, elas vão ver que até nas tempestades é possível encontrar beleza. Porque sem leveza não há esperança. E para eu não me delongar, vem aqui um chamado. Eu volto à pergunta anterior. O que deixaremos para as nossas crianças? Eu não sou mãe, mas eu sou educadora, eu trabalho com seus filhos. Eu sou coach, eu trabalho com seus filhos. Eu, coach de carreira, trabalho com seus filhos. E eu volto a essa pergunta porque o meu cuidado nas minhas palavras, nos meus escritos, é tanto para pais, mas principalmente para que pais possam influenciar os seus filhos, de forma que as suas memórias sejam boas. Eu volto a dar uma pergunta. O que deixaremos para as nossas crianças? Fernando Veríssimo deixou livros. Eu estou deixando livros. Elaine está deixando livros. E não precisa ser famoso para deixar um legado. Precisa apenas, e gravem bem, precisa apenas ser verdadeiro. Precisa ensinar valores, contar histórias, mostrar caminhos que tenham princípios. E o futuro não será construído por tecnologia, gente. O futuro será construído por valores. E valores se transmitem em palavras, em gestos e em escolhas. E você, se você acredita nisso, escolha hoje mesmo. Dê livros em vez de telas. Dê atenção em vez de pressa. Dê raízes para permanecer e asas para sonhar. Eu me lembro agora aquele experimento que foi feito em que os pais estavam numa sala, as crianças em outro, e foi perguntado aos pais. Isso se repete em várias nacionalidades. Se pergunta aos pais. Que é isso agora? Que se você tivesse a oportunidade de convidar alguém famoso, alguém importante, alguém muito importante em sua vida para um jantar especial, com quem seria? E eles lembram de todos, exceto as crianças. Na outra sala, as crianças são interrogadas, os filhos são interrogados da mesma forma. Se você tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa muito importante para um jantar, quem seria? E eles não conseguem pensar mais adiante, porque dizia meu pai, minha mãe, porque ele tem trabalhado muito e não tem tido tempo para mim. Eu não tenho visto ele. Minha mãe tem trabalhado muito e eu não consigo vê-la, exceto na hora de dormir. Eu gostaria de jantar com os meus pais. Vocês estão entendendo? Criança não quer nada mais além do que presença, além do que verdade, além do que um momento de qualidade. E é isso que marcará a alma das nossas crianças. E esse é o verdadeiro legado. E é por isso que trago aqui de volta a mentoria para pais, pais que desejam que os seus filhos se tornem realmente superpoderosos. Gente, o poder que nós temos é incrível. É incrível. Mas talvez não tenhamos desenvolvido ainda metade daquilo que nós temos para ser. E por isso fica aqui o convite para que você desperte para saber qual é o legado que você deseja deixar para os seus filhos. Não apenas saber, mas trabalhar neste legado. E é por isso que tem a mentoria Pais Confiantes, Filhos Superpoderosos. E se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe. Porque talvez uma família que hoje está perdida, precisa ouvir exatamente isso. Aquele filho trabalhoso na escola não é à toa. Aquele filho que machuca os outros não é à toa. Aquele filho que está sempre submisso e os outros batendo nele, sofrendo bullying, não é à toa. Esse é o legado que eles têm entendido. De você, pai. De você, mãe. E essa mensagem aqui hoje
é para lembrar que com livros você pode mudar, começando a ajustar momentos de qualidade com seus filhos. E se essa mensagem, eu repito, faz sentido, compartilhe com outros pais, com outras mães que precisam exatamente ouvir isso aqui, que ainda dá tempo de plantar o que é eterno. Eu sei porque essa missão de boca, mas ainda dá tempo de plantar o que é eterno. E se isso faz sentido para vocês, vocês querem plantar o que é eterno, manda eu passar aquela palavra super, como eu tenho colocado para vocês. Envie a palavra super e nós vamos conversar. E você vai entender como participar dessa mentoria e como tornar um legado, como deixar um legado para os seus filhos. E aqui eu concluo. Próxima semana estamos aqui. Os livros continuam no site, disponíveis. Vou tentar postar mais durante essa semana. Tenho me dedicado a alguns projetos e a postagem de livros ficou... Gente, desculpa. Ficou um pouco menos, mas vou voltar a fazer isso. Mas o principal agora é que você entenda que eu tenho livros que posso ajudar vocês. Basta enviar uma mensagem. Aí tá na hora de mandar o livro. Tá na hora de mandar o livro é hoje, né? Mas eu vou entender, vou conversar com vocês e vou ver o que vocês querem. Mas o site também está ativado. Paixão Brasil Books ou Paixão Books. Tem uma combinação agora. Paixão Brasil Books ou Paixão Books. E dê livros ao invés de tela. A IA está aí. Muita gente ainda não entendeu para que ela está. Eu uso a inteligência artificial, mas eu uso com sabedoria. Pelo menos estou entendendo que eu estou falando com sabedoria. E se eu não alimento aqui, e não me fortaleço aqui, o meu futuro como educadora, meu futuro como profissional que eu sou, pode ser outro. Eu foco naquilo que é bom, que é extraordinário. E para as crianças será o mesmo. O futuro precisa ser escrito hoje, com livros. Porque lendo, já falei no início, não vou repetir, lendo, elas terão ferramentas, estarão desenvolvendo as suas habilidades para que elas não sejam facilmente substituídas por um robô ou por uma inteligência artificial. Entenderam? É profundo. Então, fica aqui minha palavra. Envie super nos comentários ou no direct e eu vou falar com vocês sobre a mentoria. Um grande abraço, tenha uma excelente semana e que seja realmente uma semana de fortalecimento das emoções, uma semana em que vocês construam aquilo que vocês estão caminhando, aquilo que vocês têm planejado e foca no eu posso, eu consigo, porque é isso que leva vocês avante. Um grande abraço e até a próxima semana.